Para mim é sempre um privilégio estar aqui. Para quem não nos conhece, nós somos de Blumenau. Estamos ali junto com os 5 ministérios ali, o pastor Roberto, a pastora Soril, o pastor Roberto, o ministério apostólico. Nós temos ali o ministério profético. Eu faço parte do ministério evangelístico. Temos ali também o ministério pastoral e o ministério de mestres. E nós formamos 5 ministérios, mas sou dessa família aqui, então é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Quer dizer que nós amamos vocês. Gostaria que você fizesse assim, bem apertado no seu coração, faça. Receba um abraço da igreja de Blumenau, dos 5 ministérios. Nós queremos dizer que amamos vocês, estamos sempre à disposição. Quando quiser nos visitar, vão até Blumenau e se sintam em casa, porque é nossa casa. Assim como eu me sinto em casa aqui, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus é bom, né? Nós dispostos aqui, esse momento de louvor, de adoração, às vezes dá vontade de ficar ali e dizer: Senhor, eu não quero atrapalhar isso, não quero, porque é bom estar na presença do Senhor, é bom nós estarmos juntos, é bom nos reunirmos para adorar o nosso Rei, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele é suficientemente tudo, né? Quando o salmista declara ali, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Por que ele não tinha falta da presença do Senhor? Eu e você, nós não temos falta da presença do nosso Rei, do nosso Senhor. Então não temos falta de coisa alguma, porque tudo está em Cristo. Jesus é tudo e tudo há Jesus. Nós vivemos em função dele. Nós somos dele, nós estamos imersos nele. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se eu fosse dar um título dessa mensagem hoje, eu ia perguntar: você conhece o amor de Deus? Essa é uma pergunta que só cada um pode responder. Olhando para dentro, se eu conheço o amor de Deus, eu posso responder para mim mesmo, eu posso me indagar, eu posso fazer uma autoanálise do meu coração, se eu conheço o amor de Deus. Em 1 João capítulo 4, do versículo 8 ao 12, está escrito: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Em nós. Essa palavra é uma palavra que ela começa nos indagando. Quem não ama, não conhece a Deus. Então, eu parto do princípio que uma maneira de eu saber se eu conheço a Deus ou não, quanto eu amo. E esse amor é um amor incondicional, é o amor de Deus, é o amor ágape. É o amor que não é por circunstância, não é pela que a pessoa me fez, é um amor constante, né? A Bíblia fala, a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 5, versículo 8, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus, Ele nos amou. Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos escolher. Não importa a forma que nós estávamos. Imagina, se Deus fosse olhar a nossa santificação, nós estaríamos todo perdido. Mas Ele deu o seu Filho, o Filho dEle, único por mim e por você. Ele manifestou o amor dEle primeiro, né? 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, Ele decidiu. Então cada um que está aqui, não importa como você está vivendo, você é um alvo do amor de Deus. Ele te ama, Ele decidiu te amar e Ele vai sempre te amar, independente do seu posicionamento. Ah, pastor, mas se eu sair da igreja, Ele vai continuar me amando? Sim.
Só que você não vai usufruir daquilo que ele tem. Porque aquilo que ele tem, nós usufruímos através da palavra. E uma das coisas através da palavra é que nós somos a noiva do Cordeiro. O noivo, quando a gente canta, nele eu não tenho falta de coisa alguma. Nele ele é suficiente para mim. Ele é o noivo. E a igreja é a noiva. E o noivo, ele é aquele que protege e provê. Ele provê, ele não vai deixar a noiva ter falta de coisa alguma. E quando eu estou no corpo de Cristo, que é onde ele é o cabeça, eu sou provido. E nós temos que entender isso e receber isso. Porque a Bíblia diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E foi assim, no versículo 9 que nós lemos, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho único, unigênito, ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Não é Jesus lá e eu aqui. Por meio dele, viver junto, estar inserido em Cristo. Se você for observar, se você ficar atento nas epístolas de Paulo, Paulo entendeu isso. Quando Paulo fala lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, em Cristo. Ele sempre fala como que eu vou usufruir. Primeiro eu tenho que estar em Cristo. Lá na igreja nós temos um tapete grande na frente do palco. E eu estava uma vez ministrando e eu perguntei, eu queria um voluntário. Eu pedi para eles um voluntário. E um dos nossos pastores se levantou e disse, ele veio à frente, eu falei, eu quero fazer uma ilustração aqui. O que que é? Esse tapete aqui é Jesus, eu falei. Esse tapete é Jesus. O que que é ser imerso a Jesus? Estar em Cristo. Eu falei, deita aí. Eu chamei mais 2 voluntários, falei, enrola ele. Pensa o tamanho do tapete. Saulo conhece lá, quem esteve lá em Blumenau. E eles enrolaram, ele ficou aquele rolo grande assim. E eu perguntei, e aí, está confortável? Não, tem poeira aí. Falei, às vezes não é muito confortável para a nossa alma estar em Cristo. Eu falei, o que vocês estão vendo aqui? Alguns responderam, o tapete. Eu falei, como é que é o nome desse? Ah, não, Jesus, Jesus. Pois é, quando nós olhamos, a gente vê, olhar para nós, a gente vê Jesus. Se nós entendermos o princípio de estar em Cristo. Em Cristo. Efésios 2, 6 diz, aquele que nos ressuscitou, nos fez assentar nas regiões celestiais em... Imagina você, onde é que Jesus está? Num trono, num alto sublime trono, sentado à direita do Pai, à direita de Deus. Se você está em Cristo, você vai sentar à direita de Deus. Porque onde Jesus está, você está em Cristo. Imagina Paulo, quando ele escreveu esse versículo aqui, ele disse, estou sentado nas regiões celestiais em Cristo. Quando ele escreveu, se nós tivéssemos um WhatsApp assim, vamos lá rapidamente ligar para Paulo, para ver como é que é lá, Paulo. E nós íamos ligar, Paulo, e aí? Conta para nós um pouquinho daí como é que tu está. Onde é que tu está mesmo, Paulo? Estou aqui num calabouço frio, gelado, revendo água, esgoto. Quando ele escreveu, ele estava num calabouço. Mas ele estava espiritualmente assentado nas regiões celestiais. Paulo entendeu. Você entendeu que quando nós estamos em Deus, a circunstância não muda? Nós variamos às vezes, estamos tristes, às vezes achamos até que Deus nos abandonou, às vezes até queremos fazer prova de Deus. Será que ele está que nem Gideão? Mas Deus está conosco, já foi provado, já está. Nós estávamos conversando um pouquinho de alguns homens de Deus que a gente olha para trás, né? Nós tiraríamos o chapéu, né? Para esses homens de Deus. E quando Jesus vai falar para os discípulos vão falar de João Batista para Jesus. Jesus diz, olha, nos nascidos de mulher até aqui não teve ninguém como João Batista. Ninguém. Mas no reino de Deus, o menorzinho, menor, é maior do que ele.
Então, se nós olharmos lá para trás, você olha como Deus te vê. Sabe por quê? Porque eles eram servos de Deus, profeta de Deus, homem de Deus. O Espírito Santo vinha sobre eles para executar as obras de Deus. E eles se moviam no sobrenatural de Deus, mas nenhum deles era filho. Você é filho, eu sou filho. Há uma diferença do servo e do filho. E Jesus diz: o filho não fica para sempre em casa. O servo, perdão. O servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. O que ele quis dizer? Todos eles morreram e foram separados de Deus. Até Jesus ir para a cruz e vou ir lá no Hades e pregar as boas novas para que eles também pudessem se tornar filhos. Mas nós já somos filhos. Nós permanecemos para sempre em casa. Aqui é um ensaio. A gente falou, não sei se foi ontem à noite, sobre a morte, um pouco sobre a morte. Nós não temos problema com morte, porque nós sabemos que quando nós partir daqui, nós vamos estar com Cristo. A nossa alma ela vai ganhar um corpo glorificado. Então nós precisamos entender isso. E quando nós olhamos a palavra, nós vemos que nós vivemos por meio de Jesus Cristo. Pastor, como que é isso assim? Isso quer dizer que o que Jesus faria, eu tenho que fazer. Então, um exemplo, eu vou falar com alguém. Eu chego para essa pessoa, e aí primeiro eu tenho que parar e falar. Isso que eu vou falar, Jesus falaria para ela ou não? Sim, então eu posso falar, vai edificar ela. Se Jesus não falaria, eu também não vou falar. Entendeu? Esse é o princípio simples e básico de estar em Cristo. Viver a vida de Cristo. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz o quê? Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na fé, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu vivo na vida dele. Eu vivo ele. É bonitinho a gente falar que a nossa vida agora está em Cristo. Eu vivo em Cristo. Mas eu tenho que deixar a minha vida para viver a vida dele, viver o propósito dele. Porque ele se entregou por mim. Ele deu a vida dele por mim. E agora a minha vida pertence a ele. Quem aqui tem Jesus Cristo como o seu Senhor? Jesus Cristo é o meu Senhor. Se nós irmos lá, o Senhor, lá no original é Kyrios. Kyrios quer dizer dono. Imagina para quem, hoje muitas pessoas têm o cachorro, o cachorrinho. Você é dono do seu cachorro. Ele faz o que ele quer? Muitos hoje fazem. Mas você, muitos cachorros mandam no dono. Mas o cachorro ele está sujeito ao dono. Não é verdade? Era para ser. Mas muitos cachorros. Mas Jesus Cristo é o nosso dono. Você entendeu? Só que ele nos dá liberdade. Ele nunca chega e diz: vai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. Ele sempre diz: vai. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Então Deus, ele decidiu que eu e você fôssemos filhos. Ele nos amou de tal maneira, ele tinha uma relação íntima com Jesus. Por isso ele enviou Jesus. Ele manifestou o amor dele para conosco, para com o mundo. E aí ele enviou o seu único filho. Imagina, ele amou o mundo. Jesus chega aqui na terra, ele diz: o mundo jaz no maligno. Esse mundo que estava no maligno, Deus amou. E ele deu o filho dele para tirar-nos dessas garras mundanas do maligno, para trazer para um reino livre. E esse amor já foi manifestado na minha vida e na sua vida, para que nós viemos viver a vida plena. Então eu preciso entender isso. Deus, o Pai, ele me ama e ele já fez tudo por mim, enviando o seu filho. E ali na cruz, Jesus fez o quê? Quando ele estava ali para morrer, ele disse: tetelestai, está tudo feito, tudo está consumado. Ali houve a derrota do diabo. Ali ele conquistou para nós. Ele conquistou a vitória. Ali ele nos entregou aquilo que foi tirado de Adão. Todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra foi nos dado, porque foi dado a Cristo. E Cristo designou a igreja, a nós, a mim e você. Nós temos poder. Ontem à noite a gente falou, não sei se foi ontem à noite, a gente falou um pouco sobre o poder da palavra.
Poder da palavra. Você sabia, quando você abre a sua boca para falar, se você está em Cristo, se você é filho de Deus, a tua palavra tem poder, seja para o bem, seja para o mal, seja para edificar, seja para destruir, seja para a vida, seja para a morte. Ah não, pastor, mas eu só falo, mas eu não. Quando você fala, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor. Em nossa volta, ao nosso redor está o anjo, os anjos do Senhor. Mas o diabo, ele pega aquilo que você fala, ele leva até Deus. Porque ele está de dia e de noite diante de Deus. Apocalipse 12:10. Para nos E aí ele chega lá assim, olha, o Márcio falou isso. Aí Deus falou, se o Márcio falou, ele é meu filho, ele tem poder e autoridade. Eu não posso fazer nada. Aí o diabo pega isso e usa. Se o Márcio falou algo ruim, o diabo usa isso contra eles. Contra aquilo que ele declarou. Mas se ele falou algo bom, também tem poder. Sempre falo para os irmãos, meus irmãos, você tem que entender o quê? Quando você ora, não é, será que Deus me ouviu? Será que Deus vai fazer? Quando eu e você oramos, nós colocamos o céu em movimento a favor da terra. Quando você ora por uma causa, ela nunca mais vai ser a mesma. Você entendeu? Não, eu orei, mas não. Eu oro, mas... Não. Quando eu oro, eu sei que algo vai acontecer. Por isso eu já começo a falar, Espírito Santo, o que nós vamos fazer aqui agora? Qual o propósito de Deus aqui? O que nós vamos orar? Por isso que muitas vezes nos hospitais, às vezes os irmãos falam para mim, tu vai fazer extrema-unção de quem? Porque às vezes eu vou no hospital, eu chego lá nas UTI, eu vou muito nas UTI, no hospital em Blumenau, eu pergunto, Espírito Santo, e essa aqui? E às vezes o Espírito Santo diz, não, prepara ela para partir. Vai ser levada hoje à noite. E assim é. E às vezes ele diz, não, aqui eu quero fazer um milagre, vai ser curado. E a gente ora, é curado. Eu me lembro de um rapaz que a avó dele me ligou desesperada e disse, o meu neto, ele está no hospital, na UTI, entre a vida e a morte, e os médicos disseram que ele vai morrer. Ele levou, eu não vou falar aqui porque eu não me lembro quantas facadas ele levou. Mas ele levou facada nos rins, em todas as áreas, ele estava lá para morrer, os médicos. E eu fui visitar esse rapaz. Cheguei lá, senhor, para morrer, Jesus disse, não, eu vou fazer um milagre na vida dele. Ele estava lá em coma, todo entubado. Eu cheguei, toquei nele, falei o nome dele. Eu falei, Jesus está aqui, ele está tocando você agora, e ele está curando você. Ele está fazendo um milagre. Você vai sair do hospital curado. Mas ele manda dizer para ti que ele está te dando uma nova oportunidade. Ele te ama e ele está chamando para você caminhar com ele. 3 dias depois, esse rapaz já estava completamente, os médicos falaram, não sei o que aconteceu. Para nossa parte, ele teria que estar morto. E ele ficou bom, acho que não levou 2 semanas, ele saiu do hospital, veio para casa, foi lá na igreja, testemunhou, glorificou a Deus e disse, agora eu sou de Jesus. Depois, foi cuidar da vida dele. E uma vez eu encontrei ele e eu falei, e aí? Não, a gente, sabe, tá bom. Cabo de alguns anos, o que aconteceu com esse rapaz? Baleado novamente. Ele voltou àquela vida que ele fazia. Mas o Senhor deu uma oportunidade para ele e falou, eu estou te curando, estou fazendo um milagre. E a segunda vez não teve mais milagre, porque ele morreu. Só foi informado, olha, fulano, lembra? Sim. Mas a escolha foi dele. Talvez, não, mas pastor, a morte, ela está marcada para cada um, você acha? Muitas vezes nós encurtamos o nosso tempo. Deus tem um propósito para cada um. O Senhor chamou ele para ele morrer, para caminhar com ele? Não. O Senhor tinha um propósito na vida. Ele escolheu ir para o outro lado. E lá no tráfico eles, Mas Jesus foi lá e disse, eu te amo, eu estou te curando, eu estou fazendo um milagre, e eu estou te chamando para caminhar comigo. A decisão era dele. E assim Deus faz conosco em cada área da nossa vida. Deus nos dá oportunidade e Ele vai estar conosco. Ele nunca coloca um fardo, é sempre leve e alegre. E Deus deu o Filho dele, Jesus Cristo, Ele já fez tudo.
Nós estamos em Cristo. Tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Isso você tem que sair daqui. Isso não é só esse momento, é cada dia da nossa vida. Dentro da nossa casa, com nossos cônjuges, com nossos filhos, com as nossas famílias, com os nossos pais, no nosso trabalho, no trânsito, na vida. Cada dia nós estou em Cristo. De repente, no trânsito, né, principalmente, a gente fica muitas vezes agitado. Peraí, Jesus ia falar isso que eu vou falar? Não. Pai, eu te abençoo. A gente já quer dizer, não. Pai, eu te abençoo. E aí, de repente, eu estou indo com o carro, e hoje eu estou com pressa. Eu tenho que ir rápido, e aí o trânsito, então o cara, não, eu vou acelerar. Não, eu vou dar aviso para ele. Imagina. Muitas pessoas querem estar em Cristo para... Eu vou chegar naquele lugar, e o Senhor vai ter uma vaga para mim lá. Eu cheguei naquele lugar, tem uma vaga, tem um outro cara chegando atrás de mim. Eu falei, não, vou deixar para ele. Eu posso, eu estou em Cristo Jesus, eu posso. Estou no ponto de ônibus, tem 10 pessoas, e o cobrador diz, ei, tem 9 vagas, só 9 pode. Eu vou ser o primeiro. Não, eu posso ficar. Tem que olhar para Jesus. Eu não faria isso, mas Jesus faria. Então, eu estou em Cristo. Como é legal, né? Legal estar em Cristo. Eu posso ficar. Porque eu tenho oportunidade de estar aqui na presença do Senhor, até que o próximo ônibus vem. Posso adorar o meu rei. Que romântico, né? É legal, né? Se a gente atentar e começar a viver, isso se torna real na nossa vida. Não por nós jamais. A nossa natureza humana, ela não aceita isso. Nossa alma não aceita isso. Mas o nosso espírito, ele é isso aí. E de repente a nossa alma, ela vai se convertendo ao Espírito. Ela vai dizendo, não, estou de acordo, é isso mesmo. A outra vez já tivemos uma experiência legal aí com Cristo. Foi legal, e de repente você vai vendo Deus se manifestando através da sua vida. E você vai vendo que a sua vida espiritual é uma vida real. É uma vida que vale a pena. E você vai vendo que tudo aquilo que você vai declarando, isso é poderoso. Deus vai agindo nas nossas vidas. Então Jesus Cristo, ele já foi dado. Ele já veio, ele já manifestou. Ele não precisa manifestar. Eu preciso entender. Se nós pegar esse princípio ali de Efésios 1:3, tudo já nos foi dado. Mas não está aqui. Está lá. Se eu estiver em Cristo, eu posso usufruir, trazer a existência à terra. Isso é fundamental para nós entendermos. Tudo que nós precisamos já está nas regiões celestiais. Primeira coisa, como eu faço para acessar, pastor? Primeiro, eu tenho que estar em Cristo. Segundo, acessar e trazer aqui. Porque se eu estou em Cristo, eu estou sentado lá, nas regiões celestiais. Então, se eu estou em Cristo, quando eu abro a minha boca, eu vou abrir para fazer a vontade dele, não a minha. João 15:7 diz assim, Jesus, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto, o versículo 8, nisto será glorificado meu Pai, que deis muitos frutos e assim sereis meus discípulos. Meus discípulos. Então, quando eu estou em Cristo, e eu estou na palavra, a minha vontade não importa mais. A vontade dele. E aí entra o passageiro do ônibus. Eu vou ficar no ponto, então. Porque eu sei que essa é a vontade dele. E as pessoas vão vendo o amor de Deus na minha vida se manifestando. E aí a gente vai ver que aquele tempo que eu perdi no ônibus, ou aquele tempo que eu perdi ali, dando a vaga para outro no carro, ou aquele tempo que eu deixei o outro ir na minha frente, ele não me fez falta. Tudo que você faz não vai fazer falta. Você vai ser suprido por Deus. Amém? Hã? Nem gastou passo nessa. Glória a Deus. Você entendeu como a vida com Deus é? Agora eu pergunto, você conhece o amor de Deus? Eu até conheço, pastor Marcos. Deus manifestou o seu amor. Ele já fez. O senhor me ama? Senhor, não, ele já fez. Eu já te amo.
o Senhor Jesus, ele anuncia aos seus discípulos que agora Jesus é o ápice do amor de Deus, é Jesus. E agora ele vem para a terra, ali Israel, ele escolhe para caminhar com ele 12 discípulos. E agora ele está ali praticamente 3 anos caminhando com ele. Eles ali, esse é o rei que veio para governar. De repente, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo dos 5 ao 7, o que acontece? Tenho ainda? Não. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Jesus falando. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Imagina, vocês aqui, se coloca no lugar dos discípulos. Uns trabalhavam na empresa do pai, cada um tinha a sua profissão. De repente chega um cara e diz: ei, larga os peixes aí que eu vou te fazer pescador de homens. Eles largam tudo. E o outro, isso e aquilo. E eles vão seguindo ele. Agora 3 anos, eles não têm mais nem chance de emprego, mais nada, porque já estão desempregados há 3 anos. Estão caminhando com Cristo. De repente Jesus diz: pois é, deixa eu falar, vamos fazer uma reunião aqui agora, abertamente. Eu quero dizer para vocês que eu vou embora. Como assim? Nós sabemos que o Senhor veio do céu e disse: eu vou voltar para lá, lá é o meu lugar. Não, né? O Senhor está brincando, né? O Senhor nos enganou durante 3 anos, disse para nós caminhar com o Senhor, que o Senhor ia fazer de nós isso e aquilo, e agora vai se mandar? Vai nos abandonar? Não, né? E a Bíblia diz que eles estavam, nem perguntar isso para ele que eu estou falando, eles não perguntaram. Estavam indignados. Daí ele disse: então tá bom, então eu vou explicar para vocês. Olha, é o seguinte, é para o bem de vocês que eu vá. Nós deixamos tudo para caminhar com o Senhor, agora o Senhor vai nos abandonar e diz que é para o nosso bem? Sim, sim, porque se eu não for, o Consolador não vai vir para vocês. Por que eu estou falando isso? Para nós entendermos que o ápice da igreja, o ápice da manifestação do amor de Deus é Jesus Cristo. E Jesus vem e faz tudo. Mas agora ele volta, ele diz: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Bate no peito assim, no seu peito. Sabe em quem que você está fazendo? Sabe quem que está aí dentro? O Consolador. O Espírito Santo. O poder de Deus, a glória de Deus. Então, nós não temos problema com o Pai, nós não temos problema com o Filho, e muito menos problema com Deus, porque Ele está dentro de nós. E o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele é uma pessoa que eu não vejo, não consigo tocar nele, mas ele está vivendo em mim. Ele está se manifestando na minha vida e através da minha vida. Para que eu seja um instrumento de Deus, para que eu tenha a vida de Cristo aqui. Deus, você acha que Deus, na sua sã consciência, ele ia falar para nós, através do apóstolo Paulo, em Efésios 5:1, sede imitadores de Deus como filhos amados? Ele ia falar se não fosse possível? Por que ele falou? Porque ele já tinha colocado tudo que nós precisamos dentro de nós. Eles, por fora, revestido de Cristo, por dentro o Espírito Santo. Quando eu abro a minha boca, tem que sair a manifestação da vontade de Deus através da minha boca pelo Espírito Santo. De repente eu vou falar algo, o Espírito Santo, é Ele que está falando ou é a minha alma agora? Porque tudo que vai sair do meu espírito vem do Espírito Santo de Deus que está ali. Eu sou boca de Deus. Minha palavra tem poder. Quando eu declaro, quando eu toco, algo acontece no mundo espiritual. E essa é a nossa vida no trabalho. Meus amados, quando eu me converti, que eu fiquei ouvindo isso, eu falei, então tudo é possível, tudo. Eu cheguei lá um dia, na empresa que eu trabalhava, eu era bombeiro, eu falei, pessoal, o negócio é o seguinte, eu vou me aposentar com 42 anos. Pensa, eu era meio, não me importava com as pessoas. Todo mundo começou a rir, chacota daqui, chacota de lá. Quando eu fiz 42 anos, eu fui lá e encaminhei a minha aposentadoria. Pá. Falei, já encaminhei a minha aposentadoria. O negócio é o seguinte,
vou me aposentar com 42 anos. Naquele tempo tinha aquela margem que eu ia, se era muito novo. Vou me aposentar com 42 anos, aposentadoria especial com salário integral. Aí eles riram. Eu falei, sabe por quê? Porque eu estou em Cristo. E a Bíblia diz, tudo é possível aquele que crê, e eu creio. E aí caminhei, cabo de 3, 4 meses veio, reprovado. E o pessoal, e aí, se aposentasse? Falei, já veio a resposta, veio. E aí o que os caras disseram? Que não foi aprovado. Eu falei, com quantos anos vai se aposentar mesmo? Com 42 anos. Não, agora nós vemos que tu é louco. Você é louco. Eu disse, vou me aposentar com 42 anos. Isso era em 2007. Eu caminhando com Cristo, chegou em 2009, eu falei, a gente conversando com o pastor Roberto, falei, Deus falou comigo agora, no começo do ano. O Espírito Santo falou comigo e eu cheguei para o diretor da empresa, falei, o negócio é o seguinte, eu quero falar com o senhor. E esse era em 2009, em fevereiro. O Espírito Santo, ele nem sabia o que era isso. Ele se dizia ateu, mas ele já queria, porque ele já tinha ministrado Jesus na vida dele. O Espírito Santo falou comigo que no final de junho vocês vão me demitir. Olha só as coisas loucas. Vocês vão me demitir com todos os direitos que eu tenho, porque eu vim só falar aqui para vocês saberem que Deus falou. O cara, tu é louco, né, Borba? Ele me chamava de Borba. Tu é doido. Porque nós nunca vamos demitir você. Você já trabalha 23 anos e meio aqui conosco. Nunca faltou, nunca ganhou uma advertência. Como tu acha que uma empresa vai demitir? Eu não sei, mas Deus falou, está falado. Eu só vim aqui dizer para vocês não ter surpresa lá. Ele riu e a gente saiu. Deus tinha mandado eu falar para ele. Quando chegou dia 29 de junho de 2009, eu fui lá. Sentei. Não sei se era dia 29 ou 30. Eu não me lembro bem. Eu sei que era o penúltimo dia. O Espírito Santo disse, agora vai lá falar com ele. Cheguei lá, sentei na mesa. E aí, Ocimar, tudo bem? Tudo? Como é que tá? Não, eu vim aqui que amanhã é meu último dia. Lembra que Deus falou? Como assim? Que amanhã é meu último dia de trabalho na empresa, que vocês vão ter que me demitir e tal. Não, Bárbara, tu tá louco, né? Tu não está levando sério isso. Falei, não, eu só vim falar o que Deus falou. E Deus mandou vir aqui hoje só para lembrar vocês. Então, sei com vocês e Deus, eu só estou passando o recado. Ele falou comigo. E amanhã é meu último dia de trabalhar, que vocês vão me dar a demissão. E ele riu um monte. E a gente disse, eu saí, fui trabalhar. Outro dia vim trabalhar normal. Era o último dia de junho, que era o dia que Deus falou. De repente, faltava 15 minutos para terminar. 15 minutos, 45 minutos, não me lembro. Minha esposa disse que não é para mim falar as datas e a hora, porque às vezes a gente não lembra certo, né? Aí eu estava lá, mandaram me chamar. Mandaram me chamar e falou, Borba, nós queríamos pedir um favor para ti. Falei, pode falar. Pensei, eu sei que teu Deus falou que hoje seria o último dia para nós demitir. Nós gostaríamos que você viesse amanhã para andar na fábrica toda a se despedir dos funcionários. Amanhã nós vamos demitir você, com todos os teus direitos. Glória a Deus, aleluia. Tu sabe que eu não sei como é que foi isso. Tu sabe que eu sou ateu. Eu falei, não, tu crê mais do que eu já. Eu falei porque Deus mandou falar, mas olha, Deus é. E outro dia eu fui só para se despedir da empresa. Conversar com os meus amigos, fiquei o dia todo lá e no final eles me demitiram. Quando eu demiti, eu peguei no INSS, fui lá. Eles falaram, não, isso aqui só pode ser através de advogado. Falei, eu quero lá de trás. Encontrei um advogado, fui lá, levei os papéis, falei, Deus falou comigo. Eu sou crente. Ele falou, pois é, então eu só quero que tu me ouve. Deus falou comigo que eu já estou aposentado lá de 2007. Então eu só estou encaminhando isso aqui porque o INSS disse que tem que procurar um advogado. Não estou nem aí para o que tu vai fazer. Eu só sei que eu vou orar e Deus vai fazer.
Então só caminha isso aqui para mim. Jefferson era o nome, não sei se é advogado. E aí ele caminhou, tá bom, tá bom. Caminhou, fez todos os trâmites lá. E eu falei, qualquer coisa liga para mim que eu vou orar. E aí ele chegou, amanhã vai estar sendo julgado em Blumenau. Depois de um tempo, ele falou, ora, pode deixar. Eu falei, já está ganho. Vamos lá, ganhamos. O INSS recorreu. Eu sei que foi Blumenau, Florianópolis, Porto Alegre, a gente ganhou. E ele falou, aconteceu algo inédito na tua aposentadoria. Geralmente é só em 3 instâncias. Eles recorreram para 4ª instância, Brasília. Nós estávamos numa reunião de pastores. Eu estava sentado com o Saulo, lá no Tempero Caseiro, em Blumenau, quando ele me ligou. E aí ele falou, só quero te dizer que lá, só para cair na mão do desembargador para ele ler, leva 6 anos. Eu falei, deixa eu te falar algo. Em 30 dias, eu vou estar com a aposentadoria na mão. Ele falou, Bárbara, eles recorreram. Em 30 dias eu vou estar com a aposentadoria na mão, porque eu orei e o Senhor já falou comigo. E nós estávamos lá na mesa, eu lembro bem, porque nós estávamos ali se alegrando, depois eu voltei, sentei, e a gente estava conversando. Chegou em 30 dias, a aposentadoria chegou lá em casa. Aí isso levou 10 anos, tá? Essa brincadeira. 2007, desde a primeira. E aí veio ali. Eu liguei para o meu advogado, mas não falei. Eu falei, como é que está o trâmite? Ele falou, olha, está lá ainda assim, é 6 anos. Falei, e se eu disser para ti que está aposentado? Ele falou, primeira coisa, eu sou teu advogado. Segunda coisa, eu vou saber primeiro. Vai vir tudo para mim, não para ti. Falei, ainda bem que tu não é o meu advogado é Jesus. Então, sem chance, tá? Tá bom. Eu peguei aquela aposentadoria, ele levei nos advogados do sindicato. E apresentei. Ele falou, não, tu estás aposentado. Tá, isso não tem mais voto, tá? E aí eu olhei, aposentadoria especial 2007, salário integral, deu R$200 a mais do que eu tinha falado para Deus. Até hoje, todos os pessoal que trabalhava comigo, eles levaram na média de 7, 12, 16 anos, e muitos não se aposentaram, e todos que se aposentaram, eles se aposentaram com 1/3 do meu valor. Proporcionar 1/3. Então eu me aposentei com 42 anos. Eu só estou falando isso porque Deus é real. Será que Deus te ama, né? Porque não. Deus já fez tudo. Quem traz a manifestação é a nossa fé, é você. Tudo que você precisa já está lá em Cristo Jesus. E aí é algo tão maravilhoso que a gente orava agradecendo a Deus, né? Levou 10 anos. E o nosso filho mais novo, ele sempre dizia, pai, porque a gente veio para o ministério, eu não trabalhava mais. Primeira coisa, a gente fez uma reunião entre família, no sentido de ter o salário fixo, porque ali nós nem saberíamos se íamos ter uma oferta. Então a gente fez uma reunião, eu, minha esposa e os 2 filhos. Sentamos e falou, o pai vai servir a Deus. Vocês estão de acordo? Quem vai nos sustentar é o Senhor. Eu não sei se vai ter ou não vai ter. Não, pai, nós queremos. Então tá bom. E a gente começou. Tinha um salário razoavelmente bom na empresa. Primeira coisa, talão de cheque, fora. Cartão de crédito, fora. Se tem dinheiro, come. Se não tem, não come. Essa é a nossa fala, não é? E começamos ali praticamente de 2009 a 2018. Final de 2017 que veio a aposentadoria. E a gente viveu por... Não faltou 1 centavo para nada. Deus supriu. E todas as coisas nós tínhamos o cuidado de nunca falar para o nosso pastor Roberto, pastora Sueli, que cuidava de nós, porque se sabíamos, se falássemos, eles iam nos suprir. E aí eu entendi, não. Vamos ver se Deus é real. Nós só falava, eu e ela, e para Deus. Por que eu estou falando isso? Deus não é uma religião. O Senhor Jesus não é uma religião, é muito mais do que isso.
O amor de Deus, Ele quer cuidar de nós. E Ele quer que você confie. É que nem um casal. O marido quer que a esposa confie nele. E a esposa quer que o marido confie. Uma confiança mútua. Saber se ela está aqui ou não está. Nós somos um do outro. E assim é com Cristo. Ele quer cuidar de nós. Então quando Ele foi, Ele estava dizendo para os discípulos: ei, eu vou deixar o Consolador, o cara que vai estar dentro de vocês, vai cuidar. Eu não consigo cuidar de todo mundo. Às vezes eu estou aqui com o João, abraçado, e nós estamos chorando ou rindo, e Judas está lá, Pedro está lá do outro lado. Eu estou aqui, não estou conseguindo dar atenção para os dois, mas o Espírito Santo pode ter 8 bilhões de pessoas que estão em Cristo Jesus, no mesmo tempo Ele vai dar atenção para cada um. Ele não vai deixar em 24 horas você um segundo sem Ele. Você entendeu isso? Então isso é Deus, é isso que Jesus estava falando. É isso que Jesus estava falando. Ele está dizendo: ei, convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. E se Ele vier, Ele vai estar com você. Você nunca está sozinho. E olha o que Jesus fala no capítulo 16, versículo 12 ao 15. Ele estava lá com os discípulos ainda. 3 anos caminhando junto, Ele diz: tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Vocês não podem. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quem aqui é filho de Deus? Tudo que Deus tem alguma coisa? É teu. Nós somos irmãos de Cristo. Deus nos trata igual a Jesus. Nós somos filhos de Deus igual. Somos adotados. Esse tempo a gente estava na escola, o Paulo é irmão da Cris, ele participa lá conosco, e às vezes ele traz a palavra, ele foi trazer o ensinamento, ele falou: deixa eu falar um pouco sobre isso, sobre filhos. E ele falou: Jesus é o filho legítimo de Deus, nós somos filhos adotados. E ele disse: eu tenho um filho legítimo, que é o Paulinho, e nós temos uma filha adotada, a Sofia. Ele falou: todos os privilégios, tudo que o Paulinho tem, a Sofia tem. Todo o direito que o Paulinho tem, a Sofia tinha. E ele foi falando, eu falei: uau, Paulo, só você. Para trazer, ele foi ensinando, trazendo assim os princípios na escola. E ele foi trazendo assim, eu falei: agora eu entendi melhor ainda esse negócio. Ele falou: o mesmo amor que nós amamos o Paulinho, nós amamos a Sofia. E assim é Deus. Ele foi trazendo esse princípio da casa dele. Ele falou: no dia da herança, Paulinho não vai ganhar uma vírgula mais que a Sofia. Tudo que ele vai ganhar, ela vai ganhar. Hoje em dia ainda é assim. Lá em casa, nós amamos igual, tratamos igual. Falei: uau. Então verdadeiramente nós somos como Jesus, como Cristo para Deus. Nós somos irmãos, o mesmo amor. Se o Paulinho, aí ele perguntou para: eu sou melhor que Deus? Não. Imagina, se eu sou assim, eu e a minha esposa, imagina Deus. E a Elaine, imagina Deus, que é pai e é justo. Ele é justo. Então Jesus sabia que ele estava falando: é por bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas se ele vier, ele vos guiará em toda a verdade, não algumas verdades, em toda a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Amém? Você entendeu? A nossa vida não é para ser mais a mesma. O Senhor Jesus, Ele queria falar tantas coisas para os discípulos, mas Ele não podia. Imagina para nós. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, que nos guiará e nos falará toda a verdade. Em Efésios capítulo 1, versículo 11 a 14. Olha só. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória.
quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Onde que está o nosso selo? Em Cristo, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós temos um selo. Nós temos um selo. Toda carta ou qualquer coisa que é de valor, ela vem com selo. Se esse selo for rompido, você não precisa receber. Essa mercadoria, ela perdeu a validade. Deus, ele nos selou. Eu e você temos um selo que é a garantia da nossa redenção, da nossa herança, de tudo que nós temos. Deus garantiu, selou eu e você com o Espírito Santo. O poder de Deus está em nós. Esse poder, esse Espírito Santo, ele foi testado. Jesus testou, Jesus morreu e o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Não foi ele que ressuscitou? Esse mesmo Espírito nos ressuscitará, está lá em Romanos 8. Então não se preocupe com a morte. Um dia, se por acaso Jesus não voltar antes que ele está voltando, para nos levar, se eu e você nos apagar, nós vamos ressuscitar novamente. Vamos ter uma vida plena, uma vida de Deus. Amém? Você crê nisso? Então a gente precisa entender. Eu fiz aqui um desenho. Eu gostaria que vocês notassem. Para nós entender um pouquinho sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha só esse desenho. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. Eles são três. Mas o Pai, ele é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Você entendeu? Você entendeu que dentro de você está esse aqui. Esse cara aqui. Em volta de você, você está encapsulado nesse aqui, no Filho. Que tudo converge para o Pai. Os três são Deus. Mas quando nós entendemos, quando nós falamos de um Deus, parece tão distante, mas quando nós falamos do nosso Pai, que é esse Deus grandioso, ele é nosso Pai, ele cuida de nós, ele nos ama. Meus amados, nós temos filhos e de manhã cedo, antes do meu filho acordar, eu nunca corro lá e digo, vou ver o que ele fica olhando para ele, mas o nosso Pai fica dizendo, meu filho, a minha filha vai acordar. O que ele tem para falar para mim nessa manhã? Muitas vezes ele, preguiça, esquece, mas ele nos ama. Nós somos amados de Deus. Deus nos capacitou, nos chamou, mas por isso o nosso coração, ele pode ficar indiferente. Não está no script, mas eu quero trazer uma passagem bíblica e é muito interessante. Está lá em Lucas capítulo 24, versículo 30 ao 32. Se puder colocar aqui, por gentileza. Estou encerrando já, o louvor se quiser subir. Estou terminando, estou concluindo agora com esse versículo, essa passagem. Olha só ali o contexto dessa história. 2 discípulos de Jesus já tinham morrido, só que eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam indo a caminho de Emaús, de um lugar. E de repente a Bíblia diz, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Jesus tinha sido morto, ressuscitou, e os discípulos, Maria Madalena tinha vindo falar para eles, não creram nela, não acreditaram, e 2 daqueles foram a caminho
numa fazenda, de Emaús, num lugar. Estava caminhando, de repente Jesus vem e começa a caminhar com eles. E eles estão conversando. E aí Jesus pergunta: o que eles estão conversando? Da onde tu é? Tu é peregrino da onde? Não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Não. O que aconteceu? Mataram Jesus de Nazaré, que nós achávamos que seria o profeta, seria. E eles foram conversando. Aí Jesus começou lá de Moisés, falando as escrituras. E eles não entenderam. De repente eles iam ficar numa casa, Jesus ia direto. Eles constrangeram Jesus a ficar ali. E aí Jesus estava à mesa com eles, conversando, e ele partiu o pão. A hora de partir o pão na mesa, eles reconheceram que era Jesus. Reconheceram, os olhos deles se abriram. E no versículo 32, eles perguntaram um ao outro. Aí Jesus desapareceu. Quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus desapareceu. E aí eles voltaram imediatamente de noite. E eles perguntaram se um ao outro não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras. Quando Jesus falava, o coração deles incendiou. Quando ele nos expunha as escrituras. Quando eu e você temos contato com as escrituras, seu coração incendeia? Seu coração queima? Quem que habita no nosso coração? Espírito Santo de Deus. Eu quero estar orando agora. Curva a sua cabeça. Senhor, Tu és o mesmo que estava caminhando ali com os discípulos. Senhor, quando sentaram à mesa e o Senhor partiu o pão, os olhos deles se abriram. Senhor, Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o nosso alimento, Tu és a nossa vida. Eu quero declarar os olhos espirituais abertos dessa igreja, de cada um aqui, em nome de Jesus Cristo. Senhor, quando o Senhor expunha as escrituras, o coração deles queimava. Eu quero declarar os corações de cada um aqui queimando pelas escrituras, pela palavra de Deus, pelo logo de Deus, por Jesus Cristo. A cada dia, Senhor, em cada um de nós, cria em nós um coração puro, um espírito reto, um coração sincero, que tem sede da Tua presença e fome da Tua palavra todos os dias. Espírito Santo de Deus, nos conduza para que nós possamos viver a glória de Deus. Pai, eu declaro, eu libero uma palavra de todos que estão aqui agora. Eu libero uma unção, uma alegria que o Senhor colocou no meu coração. Pai, um amor, Pai, um dom sobrenatural sobre cada um. Eu declaro, eu libero isso em nome de Jesus sobre os Teus filhos, homens e mulheres valentes, guerreiros do Senhor, que na mão direita empunha a espada do Espírito, que é a Tua palavra, na mão esquerda embraça o escudo da fé, e caminharão no sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que tudo que eles colocarem a mão prosperará, porque o Senhor é com eles estão em Cristo Jesus. Pai, eu declaro, Pai, um novo tempo de discernir a Tua palavra, com a Tua graça, a Tua unção, o Teu amor, o Teu poder, em nome de Jesus. Pai, eu libero o sobrenatural de Deus. Pai, onde quer que eles chegam, Jesus chegando. Onde quer que eles toquem, Jesus tocando. Onde quer que eles falem, Jesus falando, através dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, sela. Oh, Shekereli Kandarali Babaza, Dorgondolu Geriranda Religanda Roda Lozeri Babas. O poder de Deus, o amor de Deus sendo manifesto em cada coração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Tua graça nunca falha.